A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar participando de mais uma pré-aula da nossa lição da editora Betel. Hoje a lição número 4, a história da igreja até a reforma protestante. Mas antes de prosseguir na lição, lembro a você, meu amado irmão, irmã, que ainda não se inscreveu, por favor se inscreva no nosso canal para que você receba a notificação todas as vezes que for lançada a lição. Assim você vai ser beneficiado com mais prontidão, ok? Então, nosso texto áureo está no Salmo 103, versículo 19, onde nos diz: o Senhor tem estabelecido seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. A nossa verdade aplicada diz: o estudo da história da igreja contribui para evitar os erros do passado, conhecer melhor a missão e cumprir com fidelidade nossa tarefa. É interessante essa verdade aplicada, porque realmente Paulo nos disse nas suas epístolas que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, Paulo está dizendo: aprenda a tirar proveito da história. Olhe para ela e aprenda com ela para você sair beneficiado e não cometer mais as mesmas falhas do passado. Então nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, explanar a história da igreja até a reforma protestante. Depois, descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar do seu propósito inicial. E em seguida, explicar a importância da reforma para os nossos dias. Texto áureo está em Daniel 2, versículos 19 ao 22. Leia em casa que eu já vou prosseguindo. A introdução diz: a história da igreja é repleta de altos e baixos. Como participantes desta história, devemos deixar um legado para gerações posteriores de compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Meus irmãos, isto aqui é importante. Quando nós dizemos que a história da igreja é repleta de altos e baixos, às vezes a pessoa diz: mas por que é assim a história da igreja? Altos e baixos. Bom, vamos entender que a igreja é composta de seres humanos. E nós, os seres humanos, passamos por esses momentos de altos e baixos. Isso faz parte do ser humano. E como a igreja é composta por seres humanos, então há momentos em que estas pessoas que compõem a igreja estão num avivamento, né? Assim, está lá no pico o avivamento, mas tem horas que eles estão também passando algumas situações de dificuldades. E a fé às vezes se abala, a emoção se abala. Então todas as circunstâncias fazem que a igreja fique em altos e baixos, ok? Por isso é importante nós aprendermos com a história para nos prevenirmos, para agir e reagir melhor. A história da igreja até Constantino. Nós vamos ver o primeiro período da perseguição, depois o período apologético e em seguida sobre Constantino. A história da igreja até Constantino. O livro de Atos dos Apóstolos deixa aberto a continuação da história da igreja. Interessante, quando nós lemos os textos bíblicos, cada livro ele tem sua conclusão. Agora, o livro de Atos, ele termina com Atos 28:31, quando diz: e pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. Aí não prossegue, ou seja, não termina esse livro, ele não se fecha. Está relatando que Paulo estava na prisão, Paulo estava pregando e não fecha o livro, ok? Isso é interessante porque realmente a história continua sendo escrita pelos leigos, pelos cristãos de forma geral. A história não é escrita só por apóstolos, bem claro isso. Apesar da palavra de Deus, ou apesar do livro ser chamado Atos dos Apóstolos,
devemos lembrar que somente 2 apóstolos praticamente são apresentados claramente, Pedro e João. Os demais não aparecem no livro, tá? Tiago aparece no início, mas ele é morto, Tiago, irmão de João. Mas depois os demais não aparecem. Mas quem aparece é um diácono chamado Estevão, é um Filipe, tá? Aparece Priscila, Áquila. Então aparecem pessoas que são normais, comuns, não têm títulos. Ou seja, a história da igreja prossegue sendo escrita por pessoas, tá, que fazem parte do corpo de Cristo. E esta história continua até o dia de hoje. 1.1 nos fala do período da perseguição. Os 3 primeiros séculos são caracterizados por perseguições externas, tá? Ou seja, as perseguições são de fora da igreja para dentro, e esporádicas, ou seja, de vez em quando. Só depois de 250 depois de Cristo é que as perseguições se tornam mais severas. Estas perseguições são de cunho político, religioso, social e econômico. Político por quê? Porque a igreja, ela prega um Messias rei. E dentro do contexto romano, rei e senhor é tido somente César. Então parece que esta igreja, né, ela é rebelde, né, contra o sistema romano, tá? Eles são acusados de serem pessoas que não se sujeitam ao líder de Roma. Também tem a perseguição do caráter religioso, em 2 contextos, né? Tanto em questão dos judeus para com os cristãos, quanto também dos pagãos para com os cristãos. Os judeus perseguem eles porque não acreditam que Jesus seja Deus. Já os pagãos perseguem a igreja porque eles veem que os cristãos só acreditam em um Deus. Ou seja, quando acreditam só em um Deus, que é Jesus, eles estão dizendo que os outros deuses não são deuses, ok? Aí nós temos a perseguição social também. A igreja, de forma geral, no meio dessa perseguição, não é bem vista pela classe alta. Então ela vai crescer mais na classe mais pobre, na classe mais desfavorecida, tá? Então socialmente eles são mal vistos, são como os marginais da sociedade. E também isso vai se juntar com a perseguição econômica. Ou seja, muitos que são, tá, desse período, e muitos cristãos, né, eles vão ser assim, pobres, literalmente pobres. Então nós vamos ver que de todas as áreas, tá, vai atrapalhar, né, vai ter perseguições, né, para os cristãos. O período apologético, o que se denomina período apologético. Esse termo apologético, ele nos refere a uma defesa cristã. Nesse período, que vai do ano 100 a 451, um dos maiores desafios foram as heresias que apareceram no seio da igreja. Então, um exemplo geral que nós temos desse período das heresias é a questão do gnosticismo. O que tem o gnosticismo? O gnosticismo, ele sendo uma filosofia grega, eles condenam a matéria. Para eles, a matéria em si é má. Ou seja, se toda a matéria é má, o corpo, isto é, a matéria carne, também é má. E sendo assim, tá, Cristo, se é Deus, não poderia se tornar matéria. Então esta matéria é pecaminosa. E porque esta matéria é pecaminosa, o que eles entendem que quem faz pecar o homem é a carne, a matéria. E por isso eles vão praticar abstinências severas
para subjugar a carne. Ou seja, eles vão jejuar ao extremo, né, até desmaiar. Tá? Eles vão praticar abstinências até mesmo sexuais, tá? Outros não vão se tornar eunucos. E quando eles cometem algumas falhas, né, eles vão castigar a si mesmos, né, vão castigar o corpo, porque eles entendem que é esta carne, esta matéria, esse corpo é que faz pecar as pessoas. E nós sabemos que biblicamente não é isso. O que nos faz pecar é a natureza pecaminosa que está entrelaçada em nosso espírito, alma e corpo. Isso fica bem claro. O que te faz pecar, o que me faz pecar, não é essa matéria. Tá? Essa matéria é a expressão, vamos dizer, o nosso estado pecaminoso se manifesta pelo corpo, mas todo o nosso sistema está contaminado, a nossa natureza é pecaminosa, espírito, alma e corpo. Tá? Então, o pensamento errado de que a matéria, o corpo é mau, tá? Fez que essa seita chamada gnóstica entrasse na igreja. Ou seja, eram muitos que se convertem, entre aspas, para a igreja, e dentro da igreja disseminam, espalham, tá? De que o corpo é mau. Aí nós vamos ver também, só voltando um pouquinho para trás, tá? Explicando um pouquinho mais do gnosticismo. Veja, se a matéria é má, logo Jesus não veio em corpo, porque se o corpo é mau, é pecaminoso, então Deus não pode se tornar carne. Por isso eles negam que a encarnação de Jesus. E é neste contexto que o evangelista João, na sua primeira epístola, ele vai combater o gnosticismo. Ele já está entrando na igreja na época de João. Tá? João disse claramente que aquilo que seus olhos viram, que as suas mãos tocaram, né? Ele disse assim: é isso que de isso que estamos falando. Ou seja, João está dizendo: eu toquei Jesus com minhas mãos, eu vi Jesus com estes olhos, tá? Este é o ponto que João está defendendo, a matéria, né, o corpo que Jesus tinha, ok? Bom, Constantino. Quem foi Constantino? Constantino, eu sei que a maioria dos irmãos já deve saber, né? É o imperador romano. Este imperador, em 313, ele vai estabelecer um edito, tá? Ele coloca um edito no Império Romano que garante à igreja a liberdade de culto. Ou seja, a igreja então vai parar praticamente de ser perseguida. Tá? Alguns anteriores imperadores, né, perseguiram a igreja, queimaram muitos cristãos, jogaram para os leões. Agora, neste período de Constantino, tá, para-se a perseguição. E ele disse que ele viu, né, uma visão, e agora ele se converte, entre aspas, ele se torna cristão. E com muita astúcia, ele se torna líder da igreja. Então ele é o imperador, né, é o maior líder desse império, e portanto também, por ser cristão, se torna líder da igreja. E acaba inclusive presidindo um concílio em 325 que vai tratar sobre a questão da cristologia. Havia algumas seitas heréticas, né, liderado por Ário, que estavam dizendo que Jesus Cristo era uma criatura. Então, neste concílio de 325 vai se tratar esta questão, tá? Como é que vão tratar Ário, que era um herege, apesar de ter sido um obreiro, tá, da igreja, né? Mas ele entendeu mal a palavra de Deus e estava querendo tirar a divindade de Cristo, de Criador, fazendo ou dizendo que ele era nada mais que uma criatura.
Bom, agora Constantino preside o concílio, você percebe que ele já tomou a dianteira da igreja. E ele vai fazer o quê? Vai passar a manipular a igreja politicamente. Então, já que ele tem a voz última, né, dentro do império, tá, todos aqueles que se opõem a ele, ao seu pensamento, ele vai tirando e vai colocando líderes na igreja que são do seu agrado. Então ele vai fazer esta manipulação. A partir de 313 até o ano 500, nós chamamos isto do período da romanização. Tá? Então é um período que a igreja pouco a pouco vai se paganizando. Então esses líderes, né, como Constantino e outros que vão vir posteriormente, eles corrompem a igreja lentamente. Tá? Então até o ano 500, a igreja que estava bem, apesar de perseguida, né, ou seja, ter problemas de uma perseguição externa, ela estava vivendo em comunhão plena com Deus. Agora que a perseguição externa acaba, o problema é interno. E o problema interno é mais perigoso que o externo, porque o problema interno é como um câncer que está no corpo da igreja. E isto vai gerar problemas, ok? Para a igreja. Então Constantino vai manipular a igreja. 2. A igreja do Estado imperial, a Idade Média. Fusão entre igreja e Estado, a Idade Média e pré-reformadores. Vamos lá. A Idade Média representa o esforço de traduzir as experiências da igreja do mundo do Império Romano para o mundo germânico, o território que envolvia a Alemanha. Então, quando a gente fala território germânico, você vai entender, tá, que é o território da Alemanha. Bom, a fusão entre a igreja e o Estado, né, o governo, em troca de privilégios, proteção e ajuda que oferecia, achava-se no direito de interferir em assuntos espirituais e teológicos. Tá? Então, nunca deu certo essa fusão, tá? Ou seja, o ajuntamento, igreja e o Estado, porque aparentemente se cria uma concorrência de lideranças. Então aí entramos na Idade Média, que é do ano 500 a 1517. Com o declínio do Império Romano, surge o cenário favorável para o fortalecimento institucional da igreja. Ou seja, o Império Romano enfraquece. O Papa chamado Gregório I, também historicamente chamado como o Grande, em 590 d.C., amplia o poder do pontífice. Um fator positivo nesse contexto, desse período, é que se iniciam universidades. E o fator negativo é que estas universidades ficam sujeitas aos limites que a igreja impõe. Tá? Então, no período da Idade Média, temos alguns pontos positivos e temos os pontos negativos. Tá? Onde a igreja, o ponto negativo, ela se paganiza, mas ao mesmo tempo, tá, o ponto positivo é que vai se criar universidades, tá, mais limitadas à igreja, ao governo da igreja. O Papa se estabeleceu como um grande imperador e a igreja começou a monopolizar a fé. Veja, monopolizar quer dizer ter poder exclusivo sobre as questões da fé. Então, a igreja medieval, ela diz que só ela tem poder absoluto sobre a fé. Ele, ou líder, quem tem poder de perdoar, o líder tem poder de determinar se uma pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Então, os homens que se levantaram antes da Reforma Protestante são chamados pré-reformadores. Então, quando se levanta esse movimento de monopolização da fé, os reformadores que vêm antes da Reforma Protestante, tá, vão ser conhecidos na história como pré-reformadores. Por exemplo, John Wycliffe, de 1330 a 1384, trabalhou nas primeiras traduções para
o inglês, né, da Bíblia para a Bíblia, tá, a tradução da Bíblia, e morreu de morte natural. Mas anos depois, seus restos mortais foram queimados. Tá? Por quê? Porque esse trabalho da Bíblia em inglês, tá, e as suas pregações abalou o sistema da igreja desse período, porque as pessoas não entendiam antes a Bíblia, agora eles têm a Bíblia em suas mãos, no seu idioma. Então essas ideias dele permanecem vivas. Outro reformador, ou pré-reformador, é João Hus. Ele atacou a vida de luxo da igreja medieval, pintou um quadro irônico com esse tema, tá, da igreja vivendo em luxo enquanto Cristo era simples, né? E acabou sendo queimado vivo, amando dessa igreja medieval. Só que antes de morrer, ele profetiza a reforma por Martinho Lutero. Bom, vamos ver aqui um pouco da reforma protestante, sobre Lutero, o termo protestante e as bases da reforma protestante. A igreja passou por diversas transformações, mas nenhuma delas igual à reforma. Lutero, quem foi? Foi um monge agostiniano, tá? Que ao ler Romanos 1,17 foi impactado, pois percebeu os erros de suas crenças e da igreja. Tá? Então, eles vê que ele estava crendo em Deus de uma forma errada. Ele estava interpretando Deus como se fosse um Deus tirano, pronto a castigar o pecador. Ele odiava a justiça de Deus, mas quando ele entende que Cristo é a nossa justiça e que justamente por Deus fazer justiça, ou seja, enviar Jesus para morrer em nosso lugar e que somos perdoados, ele mudou a sua crença, sabendo que em Cristo Jesus é que somos salvos. Por muito tempo ele tentara agradar a Deus por prolongados jejuns, abstinências severas e boas obras, e descobriu que a fé é o único requisito para agradar a Deus e que só a palavra é infalível. Então esse é o ponto essencial na conversão de Lutero, que a fé é a única forma de agradar a Deus e só a palavra é infalível. O termo protestante, em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses, e estas teses, junto com a tradução da Bíblia agora para o alemão, divulgaram rapidamente suas ideias. Isso fez que muitos estados alemães liberassem, tá, para que cada governante escolhesse que religião seguir. Só que em 1529 foi revogado essa lei que permitia a escolha da religião a seguir pelo líder governante desse estado. Então, neste período, 14 destes governantes se levantaram e leram o protesto. É a partir daí que este grupo se chama de protestante. Amém? Bom, as bases da reforma protestante são três, as principais: a salvação pela graça mediante a fé, e cremos que somente as escrituras são autoridade de fé e prática, e o sacerdócio é de todos os cristãos, ou seja, todos podem chegar-se a Deus independente de intercessores. Não há monopolização da fé, cada um pode dobrar seus joelhos e falar diretamente com Deus. Amém? Meus amados, olhar para a história é aprender com nossos próprios erros, de tal forma que não venhamos cometer os mesmos erros do passado. Diz uma frase que aqueles que aprendem com seus próprios erros são pessoas inteligentes, mas aqueles que aprendem com os erros dos outros são pessoas sábias. Então vamos ser pessoas sábias, vamos olhar, vamos analisar tudo que já se passou por outras pessoas, atitudes que eles tomaram, e vamos vigiar para não cometer o mesmo erro. Amém? Explanamos a história da igreja até a reforma protestante, descrevemos os pontos que fizeram a igreja se desviar do seu propósito inicial e explicamos a importância da reforma
para os nossos dias. Meus amados, Deus vos abençoe. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas. Deus te abençoe. Uma boa escola dominical para você. A paz do Senhor Jesus.